Meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor para todos. Nós estamos trazendo mais uma videoaula que faz parte do programa do Instituto Bíblico Teológico da Igreja de Cristo em Santa Teresa, na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Tem como pastor Tomás, o pastor titular da igreja. Eu sou o pastor Vanilson Vieira. Estou na incumbência de trazer essas aulas, certo? Hoje, nessa videoaula, a gente vai falar sobre tipologia bíblica. Tipologia bíblica, né? Que é o estudo dos tipos, sombras e símbolos existentes na Bíblia. Logia, estudo. Tipo, sombras e símbolos. Então, o estudo dos tipos. É como a teologia, o estudo de Deus. Pneumologia é o estudo do espírito. Armatologia, o estudo do pecado. Angelologia, estudo dos anjos. Todas essas disciplinas estão dentro da teologia. E essa teologia bíblica, eu sou fã. O que eu gosto mais de ensinar é o que eu gosto mais de estudar, porque ela é fantástica, tá certo? Então, por que estudar, né, essa tipologia bíblica, tá certo? Porque a Bíblia é um livro diferente de todos os livros existentes no mundo. Para compreender melhor a Bíblia, né, para evitar heresias, que é só o que tem por aí por falta de estudo, por falta de uma observação maior, né, do que está escrito no texto, no contexto, tá certo? Porque precisamos ter uma noção clara dos símbolos existentes na Bíblia, tá certo? E esses símbolos, eles podem ser pessoais, né, são certos personagens do Antigo Testamento que têm semelhança com a pessoa de Jesus, e nos tipos também rituais, que são os detalhes da lei mosaica, que prefiguram o ensino do Novo Testamento. Então, o que significa tipos? É alguém, uma pessoa ou alguma coisa que aponta que vai surgir de fato em um acontecimento futuro, deixando de ser um tipo para se tornar uma realidade. Então, um exemplo claro disso, de um tipo, são todas aquelas ovelhas, aqueles animais que eram imolados, que eram mortos, para cobrir o pecado do povo. Diuturnamente, havia um revezamento, né, de sacerdotes, matando, aspergindo, queimando aquela carne, oferecendo a Deus em holocausto, para que Deus perdoasse, aplacasse sua ira sobre o povo. Todas aquelas ovelhas, aqueles animais, eram tipos de Cristo. Apontava para o Cristo que viria, para o Messias que viria, morrer na cruz, agora de uma vez por todas, o seu sacrifício vicário, ou seja, nos substituiu naquela cruz. Vicário quer dizer substituto. Ele foi àquela cruz e morreu por toda a humanidade, e agora não mais para cobrir o pecado, como o sangue dos animais fazia, mas agora para lavar, para redimir, para purificar, para nos deixar mais branco que a neve, para ser esquecido, apagado os nossos pecados. Então o sacrifício dele foi suficiente, então não precisamos mais ter esses animais sendo mortos, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio. Futuro, o acontecimento futuro, ele veio e deixou aqueles animais, ele deixou de ser um tipo para se tornar uma realidade, ok? Outro exemplo muito clássico é aquele bode, chamado de bode expiatório, em que o sacerdote impunha as mãos na cabeça do bode e imputava os pecados do povo nele e depois o soltava no deserto. E ele levava o pecado do povo.
Aquele bode também era um tipo de Cristo. Cristo foi o nosso bode expiatório. Ele pagou sem dever. Pagou sem dever. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Levou, pagou o preço. Não devia nada, mas foi o nosso bode expiatório. Que significa um símbolo. Um objeto que representa verdades morais e espirituais. Se aplica aos homens no que se refere à sua linguagem e trabalho. Então, nós vamos encontrar muitos símbolos, tá certo? Daqui a pouco a gente dá exemplo deles. Os tipos podem ser classificados, os símbolos, né? Também pode ser classificado como históricos e ritualísticos. E dentro dessa classificação de tipo histórico e ritualístico, nós vamos encontrar pessoais ou coletivos. Então, um tipo é classificado como pessoal quando no Velho Testamento encontramos pessoas que têm alguma semelhança com Jesus. A gente vai... Ou então que se revelam mostrando a doutrina do Evangelho. Vou dar alguns exemplos. Tem mais. Moisés, Josué, Samuel, Davi. Era um tipo de tipo classificado como pessoal, porque tinham semelhanças com a pessoa de Jesus. Um tipo será coletivo, né? Quando trata de acontecimentos na vida coletiva do povo, de uma comunidade, a igreja, por exemplo, ou trata da maneira de agir dos que creram em Jesus. A forma coletiva. Aí quando fala da igreja e não individualiza pessoas. Um tipo ritualístico, ele trata dos detalhes da lei do Velho Testamento, que prefiguram, pré quer dizer que vem antes, mas apontam para o futuro. Apontava, né, o tipo ritualístico, tratando desse detalhe da lei, ele apontava para o ensino do Novo Testamento, que ia se cumprir na nova aliança, certo? A gente tem uma ideia preconcebida de que parábolas só existem no Novo Testamento. Mas nós temos também parábolas no Velho Testamento. E a gente encontra algumas, e aqui eu vou dar algumas. Porque o que é parábola? São histórias que contam o que pessoas fizeram, como agiram, e que nos traz uma lição de uma verdade moral e espiritual. Um exemplo disso está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, do verso 1 ao 7. O rei Davi manda colocar o soldado Urias na frente da batalha. E o intuito era que Urias morresse. O propósito era matar Urias. Por quê? Porque Davi, enquanto Urias estava na batalha, Davi se deitou com a mulher de Urias, Betseba, e engravidou-a. Então, para encobrir esse pecado, tinha que matar Urias, porque como é que a mulher ia provar se o homem estava numa batalha e ela engravidou? Como é que acontece a história? Então, Davi, para encobrir esse pecado, mandou que o general que comandava o exército colocasse Urias para morrer lá onde o bicho pegava, né? Então, depois da morte de Urias, ele casou com Betseba, a mulher de Urias, e achou que estava tudo bem. Só que Deus vê tudo, né? Ninguém se esconde de Deus. E Deus enviou o profeta Natã para contar uma parábola para Davi. E Natã disse: Davi, um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, mas matou a única ovelha que um homem pobre tinha e preparou um banquete para se alegrar com seus amigos.
Ao ouvir essa história, essa parábola, Davi disse: digno de morrer esse homem que agiu assim. Natan, tranquilo e calmo, responde: você é esse homem. Outra palavra que a gente encontra, está lá em Ezequiel, no capítulo 23, o profeta fala de duas meretrizes. E ele conta essa parábola para condenar, né, o pecado de Israel e o pecado de Judá. Israel estava dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Israel ao norte, Judá ao sul. Então, o profeta Ezequiel, ele pega esse reino dividido e diz que são duas meretrizes, condenando o pecado deles, fazendo uma comparação entre o pecado da idolatria, que eles estavam praticando, e o pecado da prostituição. Porque estavam traindo a Deus, se prostituindo com ídolos. Encontramos na Bíblia alguns símbolos. Né? Símbolos. Um objeto que representa verdades morais e espirituais. Se aplica aos homens, no que se refere à sua linguagem e trabalho. Então, são palavras usadas com vários sentidos. O sentido do símbolo, o que ele quer dizer, a verdade moral e espiritual que está nele, vai depender do contexto onde ele está escrito, onde ele está sendo usado, onde ele está inserido. Então é bom observar isso, porque a palavra árvore, por exemplo, pode ser árvore num versículo com sentido literal e no outro versículo pode significar homens, outras coisas. Então é preciso observar onde está escrito, qual o contexto que essa palavra vai aparecer. Então é símbolos. Em quase todos os países do mundo, existem árvores tidas como sagradas. E a Palestina, a Terra Santa, não é exceção. É fácil encontrar, né, nessas árvores consideradas sagradas, pedaços de pano amarrados nessa árvore, como um sinal que alguém fez uma oração como adorador daquela árvore. Porque ele pensa, ele acredita que essas árvores são sagradas e podem afastar doenças. Então ele amarra um pedaço de pano e faz ali uma oração marcando aquela árvore. Mas árvore na Bíblia, a gente vai encontrar com alguns significados. Nós vamos falar de 3 especificamente. Árvore como um símbolo dos que são obedientes a Deus. Árvores como símbolo dos que são obedientes a Deus. Os crentes são comparados às árvores. Isaías 61:3 está escrito: a fim de que se chamem árvores de justiça. Então, os que são obedientes a Deus são chamados de árvores de justiça, plantação do Senhor. No Salmo 1, verso 3, muito conhecido, como árvore plantada junto a ribeiros de águas. A árvore aqui é símbolo dos crentes que são obedientes a Deus. Então, ele é considerado uma árvore plantada junto a ribeiro de água, ou seja, as raízes estão em contato com aquela água e na estação própria, esse crente, esse obediente a Deus, vai dar seu fruto nessa estação própria e tudo quanto ele fizer vai prosperar. Então, a árvore aqui, plantada junto a ribeiros, é símbolo dos que são obedientes a Deus. Se refere a pessoas que procuram fazer a vontade de Deus. Então, a missão do salvo neste mundo é igual à missão da árvore, que é beneficiar os outros. Então, as nossas ações devem ser comparadas
aos frutos que alimentam os necessitados espirituais. Ou seja, assim como os frutos da árvore alimentam a necessidade física das pessoas, os nossos frutos na estação própria precisam alimentar os necessitados espirituais. Aqueles que precisam de uma palavra de conforto, de regozijo, até de puxar a orelha, né? De doutrina. Tá certo? Então, imagine quanto uma árvore pode beneficiar alguém. Já parou para pensar nisso? Muitas árvores, por exemplo, servem de remédio. O óleo da árvore, a folha da árvore, a casca da árvore, a raiz da árvore. Serve de remédio. Veja quantos benefícios uma árvore pode trazer para as pessoas. Assim deve ser também a nossa vida, a nossa missão. A árvore também vira lenha. Para quê? Para cozinhar. A árvore se transforma em móveis, cobertura para casa e ainda dá sombra para amenizar o calor. Quantas árvores não foram plantadas, né, para dar sombra? Então, todas essas coisas que eu enumerei são benefícios que uma árvore traz. E você precisa entender que esses benefícios eu também preciso. Eu também preciso ser essa árvore. Vai trazer inúmeros benefícios para as pessoas com quem eu vou conviver. Em Judas, é um livro muito pequeno da Bíblia, está lá perto de Apocalipse, ele só tem um capítulo. Então, no verso 12, Judas diz, ele vai falar de pessoas que são verdadeiras árvores murchas, árvores infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ou seja, sem raízes. Que árvore nós seremos? A que está plantada junto a ribeiros, que dá fruto na estação própria, e tudo quanto fizer vai prosperar, ou essa árvore murcha lá de Judas, infrutífera, 2 vezes mortas. Árvores também, a gente vai encontrar a árvore como símbolo de homens. Não é? A árvore como símbolo de homens. Mateus 7, verso 15, verso 19, nesse contexto aí, Jesus está se referindo aos falsos profetas. Então ele está falando de falso profeta. Então ele diz, toda árvore boa, ou seja, um profeta verdadeiro, um crente verdadeiro, produz bons frutos. E toda árvore má, lembra que ele está falando de profeta. Todo falso profeta, todo crente que não é, mas pensa que é, vai produzir maus frutos. Então, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, o Senhor está dizendo que aquele que verdadeiramente não der bom fruto, não nascer de novo, o Espírito Santo não veio morar nele, porque o fruto do Espírito está lá a lista em Gálatas. O que a pessoa vai produzir é frutos bons, porque são frutos do Espírito. E o que não conseguir frutificar dessa maneira, não nasceu de novo, é um falso profeta, é um crente que pensa que é sem ser, vai ser cortado e lançado no fogo. Que fogo? No fogo do inferno para ser queimado. Em Mateus 3:10, João Batista fazendo uma ilustração do dia do juízo de Deus, que vai vir, futuro, ele apresenta o Senhor Jesus como um machado cortando árvores. O que é que ele diz? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Que machado será esse? Jesus Cristo. É ele que vai cortar. É ele que vai tirar essa árvore infrutífera. Tá certo? Com essa fala, João Batista estava aconselhando o povo a arrepender-se de seus pecados. Uma palavra-chave da mensagem de João Batista era arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Então, veja quanto significado diferente, dependendo do texto e do contexto onde a palavra árvore está inserida. Daniel, no capítulo 4, verso 10 ao 14, e do 20 ao 23, a gente vai encontrar Nabucodonosor, rei da Babilônia, que sonhou com uma grande árvore.
E a simbologia daquela árvore que ele sonhou era o seu reino, muito grande. Daniel interpreta o sonho do rei e ele fala para o rei que Deus estava avisando para ele sobre o castigo que viria a Nabucodonosor por causa do seu orgulho. Então foi dado um aviso. O que era que Nabucodonosor tinha que fazer? Cair de joelhos prostrado diante de Deus, pedir perdão, se arrepender por causa desse orgulho e pedir para o Senhor ensinar a ele como fazer para agradar o Senhor. Parece mais ou menos assim com Caim. Ofereceu alguma coisa que Deus não queria, Deus não aceitou, e ele podendo ter se arrependido, perguntar ao Senhor o que é que ele queria. Não, com inveja foi lá e matou seu irmão. Nabucodonosor também não deu ouvido, a esse sonho interpretado por Daniel, e que Deus estava avisando que viria um castigo por causa do orgulho dele. Se você for ver, o castigo veio, tá bom? Mas não é assunto para aqui. Então, vamos ver também a árvore como símbolo da graça de Deus e da vida eterna. Então, a simbologia da árvore da vida, ela está presente em toda a revelação bíblica. Tá certo? Quando Deus criou o jardim lá no Éden, o nome da região em que o Éden, em que o jardim estava, chamava-se Éden. Por isso, Jardim do Éden. Ele plantou lá duas árvores. Uma era a árvore da vida e a outra a árvore da ciência do bem e do mal. Está lá em Gênesis 2:9. Eram árvores, mas tinham a simbologia das necessidades espirituais do homem. Então, quando Eva e Adão comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, não puderam mais comer da árvore da vida e foram expulsos do jardim. Então, quando os pecadores forem restaurados, no futuro próximo, voltarão a ter direito de comerem do fruto da árvore da vida. Apocalipse 2:7 vai dizer: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Em Ezequiel, capítulo 47, verso 2 e verso 12, Ezequiel tem uma visão de um rio que sai do santuário, do trono de Deus, e as margens desse rio são ladeadas de um lado e do outro, por toda sorte de árvore que dá fruto para alimentação e folhas para remédio. O que significa isso? É uma figura do reino futuro de Jesus Cristo. Que será um reino de paz e um reino de abundância. Fruto para alimentação, toda sorte de árvore havia ali, e folhas para remédio. Veja aqui mais um significado diferente de árvore, agora em Ezequiel 47. Em Apocalipse 22:2, está escrito assim, que na nova cidade, no novo céu e na nova terra, no meio da praça dessa cidade, da Nova Jerusalém, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida. E ali, por causa da árvore da vida, nunca mais haverá maldição. Ali não haverá mais noite, e os salvos reinarão para todo sempre. Então, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal foi o motivo da queda de Adão e Eva no jardim do Éden. A serpente disse, preste bem atenção a isso, que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando comeram, assumiram que tinham cometido pecado. Ao ouvir a voz de Deus no jardim, chamando por eles na viração do dia, isso era costumeiro, eles notaram que estavam nus, mas sempre estiveram nus. Mas depois que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal,
agora conheciam o bem e o mal e notaram que estavam nus e se esconderam de Deus. Então, presta bem atenção. Ao comerem do fruto, passaram a conhecer o bem e o mal, assim como Deus conhecia. Mas tem um porém, tem uma diferença. Ao passar a conhecer o bem e o mal, se contaminaram. Não puderam evitar essa contaminação pelo mal. Deus conhece o bem e o mal, sim, mas não se contamina. Não pode ser contaminado pelo mal. Então, a serpente disse: vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Conhecer o bem e o mal, sim, como Deus conhece o bem e o mal. Só que foram contaminados. Então, o casal comeu, mas não puderam ser igual a Deus, como a serpente falou. Por quê? Porque se contaminaram pelo mal. E Deus não é contaminado pelo mal. Deu para entender? Então, queridos, use esse vídeo para aprender, para estudar, para crescer. Você replique esse vídeo, compartilhe. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Dessas verdades bíblicas, desses tipos, dessas sombras, desses símbolos. Hoje nós vimos a palavra árvore. E veja quantas interpretações diferentes para a árvore. Se você puder dar um like ou um dislike, porque vai me ajudar a saber se o conteúdo está bom ou se eu preciso melhorar. Mas compartilhe. Nós não estamos aqui pensando em fazer sucesso. Estamos aqui pensando em trazer conhecimento bíblico para você. Que Deus em Cristo continue a te abençoar. E que Ele possa iluminar a tua mente, o teu coração e te despertar para estudar a palavra de Deus. Obrigado.